A gente vive no Brasil uma história de apagamento e silenciamento de toda a cultura, de todo o conhecimento, de todo o trabalho, de toda a construção desse país que foi feita pelos nossos ancestrais. E aí essa data, ela é marcante porque ela possibilita refletir sobre essa invisibilidade e esse apagamento. Então, desde quando eu era criança, eu já me identificava como professor. Eu sou de uma família muito grande, eu tenho 7 irmãs, e eu sou o único homem da minha família. E na minha casa tínhamos o costume de nós, enquanto irmãos, nos ensinarmos. Porque a minha mãe e meu pai trabalhavam quase o dia todo, e aí com as atividades e as tarefas da escola, nós, enquanto irmãos, nos apoiávamos. Então, era uma atividade que eu sempre tive afinidade. E aí, quando chegou o momento de eu escolher o curso que eu queria, uma certeza que eu tinha é que seria um curso de licenciatura. A princípio, eu optei por biologia, que era uma área que eu me identificava mais, e eu fui influenciado por uma professora do ensino médio, que eu gosto muito dela até hoje, se chama Elisângela, mas também a área da língua portuguesa e das literaturas era uma área também que me interessava. Então, a princípio, eu tentei o curso de Biologia e coloquei como segunda opção a Letras. E aí, por intervenção divina, por acaso, por questões do destino, eu fui convocado para o curso de Letras na UFV, na Universidade Federal de Viçosa, e concluí a minha graduação por lá. Desde de novinha eu lembro, tenho memória de eu ensinando os colegas em sala de aula, eu sempre quis ser professora. E sempre quis ser professora de História, mas chegando na faculdade, né, enfim, fiz vestibular, na época não tinha ENEM, era o vestibular, fiz vestibular. Eu me formei, fiz a minha graduação, né, tanto o bacharelado quanto a licenciatura na UFRJ. E lá eu me apaixonei, me encantei por História Medieval. E estou aqui nessa área até hoje. Eu fiz a opção pela docência pelo fato de acreditar que é possível realizar transformação social a partir da educação. Entendendo que a educação, é possível com a educação abrir portas, transformar a sociedade, trazer novos elementos para a construção de cidadania no Brasil. E aí, acreditando nisso, eu fiz a opção pela docência e aqui estou. Eu acho que de alguma maneira eu já vinha flertando com o magistério mesmo antes da entrada primeira na universidade. Eu me formei em comunicação, mas adolescente, antes da faculdade, eu já era o famoso explicador de língua portuguesa, matemática, história, de alguma forma. Acho que está em mim isso, não sei. Eu acho que a questão das identificações profissionais são isso mesmo, identificações, não é? Quando, logicamente, você escolhe. E eu fiz a comunicação na UF, né? Na Universidade Federal Fluminense, e nunca deixei de lado a possibilidade de, junto ao jornalismo, à comunicação, também, de alguma forma, a possibilidade de seguir pelo magistério. Gostava dessa ideia. Diante de um mundo em que as pessoas nem sempre trabalham com o que gostam, com o que querem, com o que idealizariam, é um enorme privilégio trabalhar com o magistério, que é uma área com a qual me identifico desde muito cedo, muito adolescente, como eu falei aqui. A gente tem, historicamente, uma política que ela tende a higienizar, ela tende a moldar os corpos negros.
E isso é um campo de pesquisa na área da Libras, por exemplo, como que o intérprete negro, por exemplo, se porta com relação ao seu cabelo, com relação às suas vestimentas, com relação aos seus acessórios, porque uma coisa é eu entender a atuação daquele profissional e uma outra coisa é eu entender aspectos da sua identidade, da sua subjetividade, entendendo que os dois pontos precisam ser contemplados. Então hoje, enquanto professor negro, eu entendo que esse lugar é de muito reconhecimento. É um lugar que não foi fácil eu chegar onde eu estou, não foi fácil eu permanecer onde estou, né, justamente porque ao longo da graduação, ao longo do mestrado e também no início do doutorado, eu ter ali bolsas, eu ter que me dedicar a outras atividades, de certa forma também comprometiam o meu desenvolvimento acadêmico, né? Então esse é um ponto para a gente pensar. E aí hoje, enquanto professor negro, eu tento influenciar os alunos para que eles também se reconheçam, primeiramente, enquanto discentes negros e que eles consigam visualizar todas as possibilidades que há. Para quem é negro, ainda é muito difícil, muito mais difícil chegar à universidade como aluno e chegar à universidade como docente. No meu curso História, só temos 2 professoras negras, né? Eu e a professora Fernanda. Então, isso já evidencia a dificuldade de acesso à universidade por parte desse grupo, né? Que a gente fala de minoria, mas que somos a maioria da população, né? Acho que é uma trajetória, né, que ela é marcada por muitos desafios para estar nesse lugar, para conseguir estar nesse lugar, para conciliar, né, com outras demandas que recaem sobre nós. Foi um caminho difícil, né, um caminho de muita construção, de muita resiliência e de muita resistência. E aí eu estou na universidade no corpo efetivo desde 2012, que eu passei no concurso para efetivo. E antes eu ainda tive a experiência de ser também professora substituta. Eu fui professora substituta por 2 anos, mas aí foi na faculdade de fisioterapia. E aí depois o concurso já foi para a faculdade de medicina. Como é ser um professor negro? É viver aos pares. Você nem sempre tem pares negros com quem possa, de uma forma confortável e familiar, falar das suas próprias questões. Isso é um desafio que todos vão enfrentar se tiverem ambiências em que somos, apesar de maioria da população, somos minoria. E aí, quando a gente para analisar, por exemplo, que no último censo, 54% da população se declarou como negra e como parda, por exemplo, e a gente observa que o colega que está sentado ao lado, os estudantes que estão na sala, não representam exclusivamente esse perfil, ou a minoria é esse perfil, a gente consegue evidenciar que de fato se trata de um problema. Se a gente considera que 54% da população é autodeclarada negra ou parda e essa população não está no ensino superior, a gente consegue observar que tem aí um problema a ser refletido, a ser superado ainda, né? Uma questão que se coloca para a pessoa negra, ela está literalmente, a menos que esteja em família, da comunidade de origem, quando eu volto para minha casa na família, quando eu volto para o bairro onde eu cresci, né? Aí eu tenho uma familiaridade negra, vamos dizer assim, no sentido amplo do termo. É difícil porque quando a gente olha para a educação formal dos nossos pais, para a renda, para a inserção no mercado de trabalho, ela também é atravessada por esse racismo estrutural, né? Então, conseguir estar aqui foi com muito sacrifício. Muitos dos meus familiares não tinham essa consciência, não desenvolveram de fato um letramento racial. Então, muitos dos meus familiares, por exemplo, acreditavam e ainda acreditam que se eu tenho ensino médio, se eu consigo um trabalho, é isso que é o suficiente, isso basta. E eu tento mostrar que não, eu tento mostrar que a gente tem outras possibilidades, que a gente tem outros caminhos, e isso perpassa a gente desenvolver também dentro da comunidade negra, dentro da comunidade acadêmica, essa ideia do letramento racial, para que as pessoas consigam perceber por que para o negro somente esse lugar basta e para outros grupos a gente tem outras possibilidades, a gente tem outros mecanismos, outros espaços que esses grupos podem ocupar e para a comunidade negra não. Tem que mostrar para os alunos, levar esse tipo de discussão
para os meus alunos, né? Da importância da gente diversificar, da gente dar acesso justo para todas as pessoas, independente de raça e de gênero. E aí isso me leva sempre a pensar, a discutir questões ligadas a gênero, ligadas à raça. Não é à toa que vários dos meus projetos e dos meus interesses estão ligados justamente a estudos de gênero, né? Para pensar como é que nós, mulheres, ao longo da história, fomos sendo excluídas, né, subalternizadas em diversas sociedades, e pensar também, enquanto negros, como é que nós fomos excluídos, subalternizados, todo o processo de escravidão, como é que isso repercute até hoje, e pensar em práticas que ajudem a gente a reverter esse quadro. Quando eu fiz a graduação, quase não tinha, a universidade era menos diversa. Quando eu fiz a minha faculdade na UF, eu vi somente 5 colegas negros fazendo. As coisas mudaram muito de lá para cá, mas imagina que em 5 anos de graduação, eu me deparei com mais 5 colegas negros, 5 ou 6 colegas negros. Hoje, pelo menos, nós temos 5 ou 6 colegas negros por sala de aula. Na época foi toda a faculdade. Quando eu fui fazer pós-graduação, eu me deparava com outros 2 colegas negros. Quando eu fui fazer o mestrado, não me lembro de um colega negro. Quando eu fui fazer doutorado, eu tinha 3 ou 4 colegas negros. Na atuação jornalística, não éramos, logicamente, minoria nas redações, nas empresas, em vários lugares. Eu sou de uma geração que, infelizmente, né, quando eu ingressei, tanto na graduação quanto na pós, a gente ainda não tinha políticas de ações afirmativas, o que colocava uma dificuldade ainda maior para que pessoas como eu conseguissem alcançar o acesso ao ensino superior. Né? Quando a gente está falando da população negra no Brasil, não tem como a gente falar de população negra sem pensar no processo de construção sociohistórica do nosso país. Né? E aí, em decorrência, né, de inúmeros elementos, o contexto, fatores políticos, o próprio desenvolvimento do capitalismo, o nosso histórico, né, que a gente guarda aí de praticamente 400 anos, né, de escravidão, e aí eu estou falando de escravidão formal, porque ela também não acabou, isso tem que ficar claro. O lugar que é dado para as pessoas negras no país é sempre um lugar de vulnerabilização, de precarização, é sempre um lugar de inferioridade. Então, para você furar essa bolha, é muito difícil. Nos anos 90, quando eu editava a revista, nós discutíamos as cotas, e a referência das cotas eram americanas. E era muito difícil convencer as pessoas de que isso era importante. Eu fiz parte de uma geração de jornalistas e de outras pessoas que tinham que trazer esta novidade, vamos dizer assim, né? Ouvir pessoas, tentar explicar as coisas mais básicas, porque cotas eram fundamentais e importantes, e sempre muito assustadoras para o status quo. Me lembro de pessoas que diziam: vocês vão acabar com a qualidade da universidade com a chegada de pessoas negras. Vocês vão acabar com a universidade, com o mérito da universidade, se você abrir pessoas despreparadas para chegar aqui. Eu me lembro desse tipo de argumento. Eu que trabalhava numa revista étnica e que era chamada de racista porque dava margem ao corpo negro. Acho que é importante eu conversar também com os alunos, para além da disciplina História Medieval, sobre a minha trajetória, para incentivar, para que assim, as pessoas possam ver as dificuldades que nós negros passamos ainda hoje, mas também para incentivar, para
Não no sentido da meritocracia não, tá? Que inclusive eu abomino esse discurso da meritocracia. Mas enfim, para mostrar para os alunos que é possível sim um negro chegar à universidade como estudante, também chegar como professora, como é o meu caso. Agora, o fato é que a estrada é um caminho bem difícil, né? Eu sempre gosto de usar, fazer uma analogia, né? Se a gente tem um indivíduo branco, enfim, socialmente favorecido, ele vai percorrer um caminho que pode ser até o mesmo caminho que o meu. Só que no meu, enquanto mulher negra, provavelmente eu vou ter muitas pedras, espinhos, e muitas das vezes eu vou percorrer esse caminho descalço. Eu até falo com vários colegas, eu falo com os discentes aqui da universidade, que eu só consegui concluir a minha graduação em virtude das políticas de ações afirmativas. Porque eu fui aluno, por exemplo, que residiu na moradia estudantil da Universidade Federal de Viçosa. Eu fui aluno que precisei dessas bolsas de fomento, né? Então bolsas de manutenção, bolsas, depois que eu fui conseguindo também participando de outros editais, bolsas de pesquisa, de extensão. Então hoje, quando eu paro para analisar, eu tenho esse reconhecimento que foi justamente graças às políticas de ações afirmativas que eu consegui entrar na universidade, porque eu entrei enquanto aluno cotista também, aluno negro de escola pública e com uma renda específica, e além de entrar, foram as ações afirmativas que me possibilitaram estar naquele espaço e, consequentemente, concluir a minha graduação. A diretoria de ações afirmativas, ela ocupa um lugar estratégico hoje na universidade, e aí eu falo estratégico porque ela está ligada diretamente à questão da democratização do acesso ao ensino superior, à questão da inclusão e à questão da diversidade. Então a política de ações afirmativas dentro da universidade, ela passa pela centralidade da diretoria de ações afirmativas. Então o nosso grande objetivo é, na verdade, fortalecer o processo de democratização, inclusão e diversidade dentro da universidade. Então eu acredito que um dos principais problemas que nós enfrentamos e que eu também enfrentei ao longo da minha trajetória acadêmica foi pensar em formas de me manter na universidade e formas também de me dedicar integralmente ao curso que eu estava concluindo, que eu estava realizando na época. A gente precisa de uma educação básica de qualidade, né? Pública de qualidade, para que todos tenham acesso. Mas a gente precisa de uma educação superior de qualidade, é o que a gente tem aqui. Mas a gente também precisa desenvolver mecanismos para manter esse aluno, né, socialmente desfavorecido, né, que a gente sabe que uma boa parte, né, ou talvez a maior parte, sejam de negros, né? A gente precisa de elementos, de mecanismos para evitar a evasão, para fazer com que esse aluno continue na universidade. Aí, nesse sentido, acho que as ações afirmativas, elas são fundamentais. Muda o panorama da universidade. Quem dá essa multicor belíssima que nós temos nesse país são as ações afirmativas. Lógico que não são só as ações afirmativas, são também uma mudança de parâmetro, uma mudança de condições materiais da própria população, não é? Há uma ascensão de uma pequena classe média negra, ainda muito pequena em relação ao todo. Há uma possibilidade maior das pessoas chegarem à universidade, mas as ações afirmativas estão no núcleo dessa inserção, certo? Como eu disse, se não fossem elas, se não fossem as ações afirmativas, muito provavelmente teríamos um quadro muito próximo do que aquele que eu estudei, em que ao longo de 5 anos eu tive 5 colegas negros. Aqui é diferente, essa quantidade de pessoas negras por sala, por turma, né? Há uma diferença enorme aí, mas isso é por conta de ações afirmativas. Esse espaço aqui é nosso. Quando eu olho para a universidade, quando eu penso em cada tijolo, cada prédio construído, cada estrutura dessa universidade guarda sangue dos nossos antepassados, seja de maneira direta ou de maneira indireta. Tem sangue pulsando nessa universidade de pessoas negras. E esse espaço, ele é um espaço que é nosso por direito. E aí a gente tem que lutar pela inserção, pela permanência desses corpos pretos na universidade, entendendo que não é um movimento tão fácil de ser feito. Não é um movimento que vai ser feito do dia para a noite.
mas é um movimento de construção e que exige da gente esforços coletivos, que a gente busque por meio de diferentes estratégias, que a gente busque aquilombar para resistir, para fazer dessa universidade uma universidade diferente, para possibilitar que gerações futuras tenham seus direitos adquiridos, né? E, sobretudo, que as pessoas brancas reconheçam os seus lugares de privilégio dentro da sociedade. Pode parecer, assim, frase feita, mas acho que pra gente que é mulher, que é negro, não é uma simples frase feita. A gente realmente precisa lutar por uma educação antirracista, por uma educação que valorize as diferenças e que ofereça oportunidades justas, né, para todo mundo. Acho que é isso. Preto de alma branca pra você.